Oi, sumida! Estavam com saudade do quadro de astrologia? Eu tava com saudade, mas todo fim de ano é corrido. Sei que é corrido para todo mundo e por aqui não ia ser diferente, né? Mas vamos aproveitar esse retorno e aproveitar também que o Sol chega no topo da sua magnitude agora, com a entrada do verão aqui no hemisfério sul. Vamos falar também de outro topo que esse Sol atinge agora, o topo da montanha. Sim, sejam todos muito bem-vindos à temporada capricorniana. E se você não me conhece, eu sou a Dani Zimmer e esse é o canal da Bruxeza. E se você gosta de assuntos como astrologia, tarô e aquela diquinha da bruxa, você está no lugar certo. Então já se inscreve nesse canal se tu não é inscrito, não esquece de ativar o sininho para não perder nenhuma novidade e já deixa o teu like no início desse vídeo que ajuda bastante o meu trabalho. Agora prepare a mochila e o seu kit de escalada que nós vamos explorar esse topo da montanha juntinhos. Bora lá! O Sol ingressa no signo de Capricórnio no dia 22 de dezembro e vai até o dia 21 de janeiro. Esse é o último signo de terra da mandala zodiacal e também o último signo cardinal. Regido por Saturno, o senhor do karma, esse signo conversa diretamente com o nosso senso de compromisso. Sem dúvidas, esse é o signo mais pé no chão do zodíaco, às vezes até um pouquinho demais. O período em que o Sol transita por esse signo nos dá a oportunidade de enxergar um pouquinho da vida pelos olhos dos capricornianos, colocando assim uma lupa de comprometimento e realismo na forma em que nós estamos conduzindo a nossa vida. Os capricornianos dão um show de determinação em qualquer setor da vida. Eles sabem exatamente o que eles querem e não medem esforços até realizar. Por ser um signo cardinal, eles têm essa energia do impulso, da realização, mas é um impulso estruturado. Não é aquele impulso fogo de palha como outros signos cardinais por aí. Eles sabem que Roma não foi construída em um dia e que resiliência e determinação são a chave para o sucesso. Ser chamado de ambicioso é um elogio para um capricorniano. E convenhamos, né? Se não for passar em cima de ninguém com essa ambição, não vejo nada de errado nisso. Esse é um excelente período para cultivar hábitos sólidos, estabelecer bases para o futuro e superar os desafios com determinação. Um capricorniano típico é trabalhador, persistente e disciplinado. E essas qualidades são iluminadas agora com a passagem do Sol por esse signo e pode inclusive respingar e resplandecer na nossa vida também. Afinal, como eu digo em todos os vídeos, essas características e toda essa força que nós vamos falar hoje estão disponíveis para todos nós, mas claro que em grande potência para quem tem Sol, Ascendente ou Lua em Capricórnio. Está precisando de paciência, foco, determinação e aquele pontinho de ambição na sua vida? É chegado o momento. Capricórnio ocupa a casa 10 na mandala zodiacal, mais conhecida também como topo da montanha. O seu símbolo é uma cabra, que escala essa montanha, então, com bastante determinação, foco e paciência, buscando sempre o melhor lugar. Não à toa, esse é um período do ano em que todos nós ficamos nos questionando em relação às nossas metas, o nosso lugar no mundo e os objetivos que nós queremos alcançar. O Sol em Capricórnio nos cutuca para saber qual que é a nossa responsabilidade nessa escalada em relação ao topo da montanha da nossa vida. Esse é um setor muito relacionado à carreira, mas eu entendo ele como um setor relacionado ao sucesso. E sucesso é uma coisa muito abrangente. Não necessariamente nós vamos estar falando somente sobre o âmbito profissional. O que é sucesso para você? E o quão comprometido você está com essa energia hoje? Mesmo com toda a sua responsabilidade e determinação, Capricórnio também tem o seu calcanhar de Aquiles. E no caso dos capricornianos existe uma tendência a confundir resiliência com resistência. Seu conservadorismo exagerado pode levar a uma inércia ou rigidez tanto mental, emocional e até mesmo física. Eles acabam se tornando imóveis, inabaláveis como uma montanha.
O futuro acaba sendo visto, na maioria das vezes, com uma certa desconfiança pelos capricornianos, porque eles não gostam muito do incerto e podem apresentar uma grande resistência a tudo que é novo, a não ser que aquilo apresente para ele grandes possibilidades de melhoria, ganhos, mas que aquilo precisa também ser certo. Muitas vezes acabam sendo taxados como insensíveis, frios, materialistas, controladores e até rudes. Dependendo do grau em que isso escala, pode fazer com que as pessoas se afastem um pouco. A solidão é um sentimento que pode ser muito presente na vida dos nativos desse signo, e por mais que eles demonstrem que está tudo bem, que eles vivem muito bem na solitude, no fundo a gente sabe que ninguém é uma ilha, nem mesmo os capricornianos. Por mais que pareçam ser essa rocha, os capricornianos valorizam muito as relações duradouras e parcerias verdadeiras. Então, capricornianos, a razão sobre a emoção pode ajudar bastante quando você precisa resolver questões práticas do seu dia a dia. Mas, de um modo geral, não dá para levar a vida assim a ferro e fogo, né? Aprendam a se deliciar com essas camadas que nos fazem humanos, que é justamente a vulnerabilidade e a flexibilidade. Como o Sol em Capricórnio vai brilhar para todos nós, independente do nosso signo, esse é um ótimo momento para a gente estabelecer as nossas metas e nos comprometermos com elas. Nada de abandonar projeto pela metade, tá? Porque preguiça não combina nada com esse signo. É hora de escolher a montanha que você vai escalar nesse novo ciclo. E antes de começar a subir ela aí toda atropelada, eba, impulso de início de ano, não. Vamos tomar tempo, paciência, resiliência em relação ao projeto dessa escalada, tá? Capricórnio vem nos ensinar isso. Se organize antes da jornada. O que eu vou precisar? Quais as ferramentas? O que eu tenho que levar comigo? Eu já tenho um mapa? Organize tudo antes da viagem para não se perder no trajeto. Resoluções de fim de ano são os frutos que geralmente esse signo traz para todos nós, mas a gente precisa aprender com ele a ter paciência e persistência para fazer com que essas resoluções não sejam fogo de palha e que a gente possa conduzir elas ao longo de todo o ano. Mas atenção! Eu falei sobre resoluções de fim de ano, mas não vai cair na pira da autocobrança. Não adianta de nada se acelerar, se cobrar demais na reta final desse ciclo. É a velha história do carvalho e do bambu. No meio do vendaval, quem for resistente não souber se curvar a dança do vento, vai acabar sendo arrancado pela raiz. Resiliência é saber se moldar ao momento e logo em seguida retomar os planos e persistir. Não seja duro demais consigo e com os outros. Confie em si mesmo e na sua disciplina, que aos poucos e no tempo certo as coisas voltam ao seu fluxo. Sabendo que esse é um período de tomada de atitude para a gente poder elevar a nossa visão, para que a gente tenha um maior panorama de novos direcionamentos de vida, nada melhor do que a gente ter um calendário para poder apontar direitinho quais são os melhores momentos e os desafios também desse período, né? Mas antes disso, se tu tá gostando desse conteúdo, não esquece de deixar o teu like e se inscrever no canal. Toda semana a gente tem conselho do tarô e sempre que tem uma movimentação astrológica no céu, eu trago um vídeo para vocês. Agora sim, lápis e papel na mão e bora para as datas. Dia 22 de dezembro, então, o Sol ingressa em territórios capricornianos e ele já faz esse ingresso com aspectos bem interessantes. Começando, claro, com a conjunção de Marte e de Mercúrio também com esse Sol. Marte já está um pouquinho distante, ele ficou lá para trás em Sagitário, mas eles ainda estão fazendo uma conjunção pelo menos ao longo dessa primeira semana. E Mercúrio vai acompanhar ainda mais alguns dias, mas também sua retrogradação vai levar ele de volta para Sagitário. Mas nessa primeira semana a gente pode aproveitar esses aspectos justamente para que a gente possa impulsionar algumas coisas com um olhar revisitado daquilo que a gente entende como estrutura, né? Marte impulsiona a gente agora de uma forma mais cautelosa, né? Porque estamos falando de Capricórnio, mas que dá aquele start para algumas coisas que a gente já está querendo movimentar.
Eu sei que a gente está no final de ciclo, a gente está no final de ano, e de repente esse não é o teu molde agora. Mas Capricórnio tem paciência, né? E esse Sol em Capricórnio pode apontar que de repente esse é um movimento mais organizacional do que um movimento ativo propriamente dito. Aproveite as revisões de Mercúrio, né? Olhar realmente as tuas ideias, como é que está a tua comunicação, como é que está o teu saber, né? Aquilo que tu tem como bagagem de conhecimento, está alinhado com as metas daquilo que tu quer propagar, daquilo que tu quer impulsionar nos próximos passos, nos próximos movimentos desse ciclo que está batendo na tua porta? Então não deixe passar essa oportunidade. Até ali meados do dia 28 você vai ter essa energia disponível. Aproveite ela ao máximo para tirar esse suco desse entendimento do que vai ser aquilo que tu vai construir nessa nova jornada. Nessa mesma pegada, até ali meados do dia 27 e 28, nós temos uma quadratura com Netuno, dessa conjunção aí de Marte e Mercúrio retrógrado com o Sol. Isso quer dizer que talvez dentro desses ideais e dessas revisões que você vai fazer, você pode se sentir um pouco pressionado ou travado realmente, até mesmo para poder explorar as questões mais profundas, as ideias mais profundas. Mas, em contrapartida, nós temos um trígono com Júpiter retrógrado em Touro, onde você pode ir buscar nas tuas bases, na tua estrutura, nos teus valores primordiais, justamente o combustível para você poder alinhar, costurar direitinho essa colcha de retalhos. Então, quando você se sentir, de repente, um pouco perdido, né, patinando aí nesses terrenos, nesse território de Netuno, onde você não entende exatamente o que é concreto e o que é ilusão, afinal Capricórnio precisa daquilo que é concreto, vá nas tuas bases, nos teus valores de origem, naquilo que é o teu chão, que tu sente firmeza para poder se direcionar para os próximos projetos. No dia 26/12, nós vamos ter um T-square envolvendo inclusive esse Netuno, tá? Aqui nesse T-square a gente tem um aspecto desafiador. Nós estamos falando de um Sol em Capricórnio em oposição ao seu signo complementar. Essa lua cheia vai estar em Câncer, é o seu oposto complementar, fazendo então essa quadratura, esse T gigante no céu com Netuno em Peixes. Revelações podem surgir nesse processo, tá? Você começa a se questionar em relação às adaptabilidades que você precisa ter, né? Essa fluência, essa mutabilidade necessária nesse momento. E a gente está falando de um final de ciclo, mais uma vez, né? Então você começa a se questionar entre os teus valores, entre todo esse processo daquilo que tu quer construir, os ideais que você está revendo, você pode sentir que algumas coisas vão precisar mudar, que você vai precisar se adaptar. E isso pode ser um conflito muito grande nesse momento. Mas não tenha resistência àquilo que é abstrato, que é mostrado para você. Lembre que Júpiter está fazendo um trígono nesse momento, que vai até o dia 6, inclusive, então vai te ancorar. Vai te dar essa estabilidade que você precisa para poder enxergar os valores certos, aquilo que tu acredita. E, acima de tudo, acredite em si mesmo para que você possa se manter firme nos teus propósitos. Adaptabilidades vão ser necessárias, essas oportunidades vão surgir, mas confie principalmente nessa força que vem de dentro e, acima de tudo, embaixo dos teus pés. E na viradinha do ano ali, já fechando esse ciclo no dia 30/12, nós temos um presente celeste, uma bênção celestial. O grande benéfico vai ter a sua libertação. Júpiter, que está fazendo esse trígono com o Sol, ele volta para o seu movimento direto, e esse pode ser um grande momento de expansão de tudo aquilo que tu quer concretizar na tua vida para 2024. É hora de expandir os teus valores, a fé em si mesmo, a fé naquilo que tu acredita. A galera da cocriação, esse é o momento realmente de você entender quais são as tuas intenções, colocar foco naquilo e começar a separar as ferramentas para produzir no ano que se aproxima. Dia 1º de janeiro, feliz ano novo para todos vocês. É chegado o momento do Sol fazer um trígono com Urano retrógrado em Touro. O grande revolucionário dos planetas vem dar um empurrãozinho nesse Capricórnio tão quadrado até meados do dia 19. Então vamos até praticamente o final desse ciclo com esse planeta dando essa força de movimentação para o signo de Capricórnio.
Ousadia não é muito forte desse signo, né? Então é necessário, principalmente no início de ano, que a gente tenha esse reforço de Urano. Veja quais são as evoluções que você busca na vida hoje e de repente encarar onde que você vai precisar esticar aquela cordinha da confiança, sabe? Aposte um pouco, mesmo que seja para apostar no seguro. Para você ir além, você precisa arriscar, nem que seja um pouquinho. No dia 4 de janeiro, nós teremos uma lua minguante fazendo uma quadratura com o Sol. Essa lua minguante vai estar em Libra, e isso quer dizer que é o momento de depurar algumas coisas dentro dos nossos relacionamentos, tanto relacionamentos amorosos, amizades ou até mesmo profissionais. É preciso que alguma coisa mingue para que a gente possa renovar as energias na lua nova. Relações condicionadas pelo hábito, estruturas obsoletas podem precisar passar por uma depuração. Meu conselho é que você não seja resistente a esse processo. Se precisa ir, deixe ir. Lembrando que nós estamos falando de um encerramento de ciclo de uma lua sagitariana. Então, todo o caminho que essa lua fez em relação à nossa construção de valores, da nossa fé e daquilo que a gente gostaria de impulsionar para o próximo ciclo, também estão associadas a esse período. Então ela vem para fechar com chave de ouro. Se ela está dizendo que é preciso limpar, é preciso limpar. Aceite o processo com resiliência. E se eu falei de fazer mudanças e você já torceu o nariz, pode distorcer, porque não adianta fugir das mudanças. Ai, Dani, mas tu não falou que o signo de Capricórnio é estabilidade, né? É disciplina, é construção. Como é que tu tá falando de mudança e desconstrução? Faz parte da construção a desconstrução também, meu bem. E é isso que a conjunção do Sol em Capricórnio com Plutão vem cutucar todos nós a partir do dia 9. Não estava achando ruim ali de deixar minguar e limpar algumas coisas na lua minguante? Pois é. O Plutão vem no calcanhar dessa lua aí no dia 9 justamente para dizer que vai limpar sim, vai derrubar algumas paredes. Não adianta, até a mais sólida das estruturas precisa de uma reforma de tempos em tempos. Agora, vem cá, conta pra tia, aonde que você tem Capricórnio no seu mapa? Pois é, esse setor vai precisar de reformulação. Já pode botar ali a partir do dia 9, estamos em obras. Recomendo que você se comprometa com essa empreitada, tá? Porque certamente ela vai ser a estruturação da base para o resto do ano. E no dia 11 nós temos então a renovação lunar, né? A lua nova chega em Capricórnio, iniciando então essa temporada lunar capricorniana, para trazer justamente isso, a renovação da fluência das nossas estruturas. Lembra quando eu falei daquele processo de adaptabilidade necessário? Pois é, ela vem aqui renovar a nossa aspiração em relação às mudanças que esse Plutão está fazendo aí na nossa vida. É preciso adaptabilidade, mas acima de tudo é preciso que a gente renove as nossas perspectivas do que é uma estrutura. Entenda o que você vê hoje como estrutura e como sólido na sua vida. Isso ainda faz sentido? Vai fazer sentido lá na frente, diante de todas essas mudanças que estão acontecendo? Às vezes, dentro de uma reforma, a gente também precisa mudar alguns móveis, a gente precisa estar aberto, né? Aberto para as adaptabilidades que a gente vai precisar fazer nesse novo terreno que está sendo construído. E quando a gente fala de reestruturação, de adaptabilidade, né, de rever aquilo que é concreto ou não na minha vida hoje, claro que sempre vai vir aquela dúvida em relação ao que eu acredito, naquilo que eu considero realmente um valor para mim, um valor pessoal, um valor familiar, um valor de vida realmente. E a partir do dia 17 tu pode sentir isso um pouco mais forte, porque o Sol vai fazer quadratura com Júpiter agora no seu movimento direto em Touro. Não se paralise diante desse questionamento. Muito pelo contrário, use ela como um termômetro para você validar realmente aquilo que você considera como certo, aquilo que você quer expandir, o que é valoroso dentro das tuas raízes mais verdadeiras. Você pode se deparar com aquele grande sabotador, ou pior, com aquele sabotador que está sempre esgueirando ali e tu nunca consegue pegar ele pelo pé, mas que tu sabe que ele existe. Pois é, essa pode ser a tua grande chance de cortar esse mal pela raiz. E no dia 21 nós encerramos esse ciclo do Sol em Capricórnio e ele vai estar fazendo um trígono muito especial com a Lua, que vai estar em transição na sua fase crescente
no signo de Gêmeos. E eu achei importante trazer isso para vocês, porque o próximo signo é um signo de ar, e nada mais maravilhoso do que a gente fechar com esse trígono, esse aspecto tão positivo, né, de um signo de terra com um signo de ar, trazendo então esse abre-alas para essa expansão do nosso conhecimento. Então aproveite o dia 21 para fazer aquele balanço, né, do que eu construí, quais são esses ideais renovados que eu tenho para poder projetar no novo ciclo, e o que disso tudo está sólido, concreto, que eu vou poder fazer trocas muito fluentes, né, trocas muito positivas e produtivas através da minha comunicação, do meu conhecimento, da minha autoexpressão, para que eu possa, então, colher frutos muito promissores de todo esse trabalho, suado que Capricórnio fez. E aí, chegamos todos juntos aqui nesse topo da montanha? Como é que foi essa excursão aí com vocês? Chegou todo mundo de mão dada com a tia aqui? Eu espero que sim. Nessa temporada do Sol em Capricórnio, é vital lembrar que o sucesso não é o destino, e sim toda uma jornada. Celebre todos os resultados, por menores que eles pareçam. E aproveite muito todo o foco, disciplina e determinação que esse período tem para lhe oferecer, para que você possa colocar muita energia nos teus objetivos e continuar avançando sempre, sempre e sempre. Eu agradeço a todos vocês que chegaram até aqui. Não esqueçam de me seguir nas minhas outras redes para também acompanhar outros conteúdos. Em todas elas eu sou @Dani_Bruxeza. Desejo a todos os capricornianos um novo ciclo repleto de bênçãos, um feliz ano novo solar a todos vocês e um novo ciclo a todos vocês que também não são capricornianos. Eu vou ficando por aqui. Um beijo grande da bruxa e até a próxima.